Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Se liga na história. Imagine a cena. O ano é 1500. Uma esquadra portuguesa, liderada por Pedro Álvares Cabral, avista pela primeira vez as terras que um dia seriam chamadas de Brasil. Após um breve contato com os povos nativos, a posse da terra é declarada em nome da coroa portuguesa. A missão parecia cumprida, mas o foco principal de Portugal não estava aqui. O verdadeiro objetivo era chegar às Índias e seu lucrativo comércio de especiarias. Por isso, a história que muitos aprendem é que, depois desse primeiro contato, os portugueses simplesmente foram embora. Deixaram o Brasil de lado por 30 longos anos, num aparente descaso. Mas será que foi isso mesmo? Um abandono completo? A verdade é que esses primeiros 30 anos, conhecidos como período pré-colonial, foram tudo menos tranquilos ou vazios. Foram, na verdade, um capítulo fundamental e cheio de ação. Foi uma época de expedições exploratórias para mapear a costa, de negociações complexas e alianças estratégicas com centenas de povos indígenas, e de uma crescente cobiça de outras nações europeias, como a França. Enquanto isso, uma pergunta ecoava em Lisboa. O que exatamente vamos fazer com esse lugar gigante que não tem o ouro e a prata que tanto buscamos? Prepare-se, porque hoje vamos desvendar os segredos, as tensões e as riquezas escondidas desse Brasil que a escola quase não mostra. No ano de 1500, quando a frota de Pedro Álvares Cabral avistou um novo continente, o objetivo principal não era descobrir terras, mas sim consolidar uma rota comercial. Os portugueses estavam a caminho de um negócio muito mais lucrativo: as Índias. Eles buscavam contornar o monopólio veneziano e árabe sobre as rotas terrestres para o Oriente. O comércio de especiarias na Ásia era a mina de ouro do século XVI. Cravo, canela, pimenta do reino e noz moscada não eram apenas temperos. Eram conservantes de alimentos, ingredientes para remédios e símbolos de status, valendo mais do que seu peso em ouro na Europa. O Brasil, naquele primeiro momento, parecia só um obstáculo no caminho. Uma terra de beleza exuberante, sim, mas sem os sinais de riqueza que os espanhóis encontravam em outras partes da América. Não havia cidades de ouro, templos grandiosos ou impérios ricos aparentes como os astecas ou incas. A decepção inicial foi palpável. A famosa Carta de Pero Vaz de Caminha, o primeiro documento oficial sobre o Brasil, reflete essa ambiguidade. Ele elogia a terra, sua fertilidade e abundância de água, mas o foco principal recai sobre os habitantes. Ele os descreve como inocentes e dóceis, concluindo que o maior tesouro dali seria a salvação de suas almas, ou seja, eram bons para serem convertidos ao cristianismo. Com a Índia como prioridade, o interesse inicial da coroa portuguesa foi puramente estratégico e exploratório. Primeiro, era crucial garantir que aquela terra, pela lei do Tratado de Tordesilhas de 1494, era mesmo portuguesa. Segundo, era preciso verificar se, por acaso, havia algo de valor imediato que justificasse o desvio das caras expedições ao Oriente. A resposta inicial foi: quase nada. Pelo menos nada que se comparasse às especiarias. Por isso, durante cerca de 30 anos, não houve um projeto de colonização de imediato. O Brasil foi deixado em segundo plano, um território a ser visitado esporadicamente. Mas os portugueses logo encontraram seu primeiro tesouro brasileiro. Não era ouro nem prata, mas uma árvore, que inclusive daria nome à terra: o pau-brasil. Da sua madeira se extraía um corante vermelho intenso, valiosíssimo para tingir tecidos de luxo na Europa. Em uma época onde as cores vibrantes eram um sinal de riqueza e poder, o vermelho brasa era extremamente cobiçado. E como eles exploraram isso? Não com colonos e cidades, mas com um sistema de feitorias. Eram pequenos postos de comércio fortificados, construídos em pontos estratégicos da costa,
que serviam como armazéns e pontos de defesa temporários. E aqui vem o segredo do sucesso desse modelo. Os verdadeiros trabalhadores dessa empresa não eram os portugueses. Eram os povos indígenas, principalmente os grupos Tupiniquim e Tupinambá, que habitavam o litoral. A exploração se baseava no escambo. Em troca de objetos de metal que para eles eram uma novidade tecnológica revolucionária, como machados, facões e espelhos, os indígenas realizavam todo o trabalho pesado. Cortavam e carregavam as pesadas toras de madeira, às vezes por quilômetros, até os navios. É crucial entender que eles não eram vítimas passivas nesse processo inicial. Eram parceiros comerciais estratégicos. As diferentes nações indígenas conheciam o território como ninguém e, portanto, controlavam o acesso às matas de pau-brasil e à mão de obra. Os portugueses dependiam totalmente dessas alianças. Esse sistema frágil de feitorias, dependente de alianças e visitas esporádicas, durou até os portugueses perceberem um perigo imenso. Outros europeus, especialmente a França, não respeitavam o Tratado de Tordesilhas, que consideravam um acordo bilateral entre Portugal e Espanha, principalmente os franceses, que começaram a frequentar a costa brasileira com crescente ousadia. Eles também queriam extrair pau-brasil, e para isso, estabeleceram suas próprias alianças diretas com grupos indígenas, muitas vezes rivais dos aliados dos portugueses, explorando as disputas locais. Para a coroa portuguesa, isso era uma afronta diplomática e, mais importante, uma ameaça real à posse da terra. A presença constante de concorrentes poderia levar à perda definitiva do território. Portugal percebeu que postos comerciais isolados e alianças instáveis não bastavam para garantir o controle. A estratégia de exploração costeira havia se tornado insustentável. Era preciso uma mudança drástica de política. Era preciso ocupar, povoar e defender o território de verdade. A simples extração de recursos não era mais suficiente. Era hora de fincar raízes. Essa necessidade de proteger a terra contra a cobiça estrangeira deu um fim ao chamado período pré-colonial, os primeiros 30 e poucos anos de contato. Em 1534, o rei Dom João III tomou a decisão que estruturaria o Brasil pelos próximos séculos. Criou o sistema de capitanias hereditárias. Ele dividiu a imensa costa em 15 gigantescos lotes de terra e os entregou a nobres portugueses, os capitães donatários, com a missão de colonizar por conta própria. A era da exploração comercial, baseada em feitorias e escambo, dava lugar, oficialmente, à era da colonização sistemática, com o objetivo de povoar, administrar e defender a nova colônia. Então, como vimos, o período pré-colonial foi muito mais do que uma simples espera de 30 anos. Foi uma fase de reconhecimento minucioso do território, de mapeamento da costa e de identificação dos seus vastos recursos naturais. Foi também um tempo de estabelecimento de relações comerciais complexas e dinâmicas com os povos originários, que eram parceiros ativos e indispensáveis na extração do pau-brasil. Cada feitoria estabelecida na costa não era apenas um armazém, mas um ponto de contato cultural e econômico, uma peça fundamental na estratégia portuguesa de manter uma presença no Atlântico Sul com o mínimo de investimento, enquanto o foco principal ainda estava nas riquezas do Oriente. Os portugueses, portanto, não esqueceram o Brasil. Pelo contrário, eles o exploraram de uma forma que era extremamente lógica e lucrativa para a época. No entanto, essa abordagem de baixo custo se tornou insustentável. A crescente presença de corsários franceses, que não só competiam pelo pau-brasil, mas também contestavam a soberania portuguesa, acendeu um alerta na coroa. A ameaça estrangeira forçou uma mudança radical de estratégia. Foi nesse momento que o Brasil deixou de ser apenas uma fábrica de madeira no mapa para se tornar uma colônia a ser efetivamente ocupada e defendida, dando início ao sistema de capitanias hereditárias. E aí, você já conhecia a importância estratégica do pau-brasil e das alianças com os indígenas nesse início?
Ficou claro como a ameaça francesa foi o gatilho para a colonização? Deixe seu like se este vídeo te ajudou a entender melhor esse período fascinante. Comente aqui embaixo se aprendeu algo novo ou se tem alguma dúvida. E claro, compartilhe com aquele amigo que ainda acha que a história do Brasil começou de verdade só em 1530. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum capítulo da nossa incrível história. Sua participação é fundamental para continuarmos produzindo conteúdo de qualidade e desvendando os segredos do nosso passado. Espero que tenha curtido essa viagem no tempo e te vejo no próximo vídeo. Até a próxima! Saudações e CTAs verbais. Usadas as frases padrão exatas no início e no final. CTAs verbais por like, inscrição, sininho, comentário e compartilhamento incluídos. Narração. Estilo em português BR padrão, animado e claro, sem menções a um apresentador. Conexão audiovisual. Crítico. Sincronia ponto a ponto verificada. Ao falar de pau-brasil, a sugestão é de close em lascas e pode pau-brasil. Cada segmento de narração tem uma sugestão visual direta.